Seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos ver a história do mais novo santo da Igreja Católica, Carlo Acutis. Carlo Acutis nasceu em Londres, Inglaterra, em 3 de maio de 1991, filho de pais italianos, Andrea e Antônia Salzano Acutis. A família voltou para Milão, Itália, quando Carlo ainda era um bebê. Desde muito jovem, Carlo demonstrou um profundo interesse pela fé católica, apesar de seus pais não serem particularmente religiosos. Sua babá polonesa, que era devota, influenciou significativamente sua espiritualidade. Carlo frequentou escolas jesuítas em Milão, onde se destacou como um aluno brilhante e dedicado. Ele foi conhecido por sua gentileza, generosidade e disposição para ajudar os colegas. A espiritualidade de Carlo começou a se destacar desde cedo. Ele fez a sua primeira comunhão com apenas 7 anos, o que é bastante incomum. Desde então, ele se tornou um comungante diário, sempre participando da missa e recebendo a Eucaristia. Carlo também tinha um profundo amor pela Virgem Maria e rezava o rosário diariamente. Carlo tinha um coração voltado para os mais necessitados. Ele usava seu dinheiro para comprar sacos de dormir para os moradores de rua e ajudava em sopas populares. Além disso, ele era voluntário em organizações de caridade e ajudava crianças menos favorecidas com seus estudos. Carlo era um gênio da informática. Ele aprendeu a programar sozinho e desenvolveu habilidades avançadas em programação e design gráfico. Carlo usou suas habilidades tecnológicas para evangelizar, criando um site que documentava e catalogava milagres eucarísticos ao redor do mundo. Ele acreditava firmemente que a internet poderia ser uma ferramenta poderosa para compartilhar a fé e promover o bem. Em 2006, aos 15 anos, Carlo foi diagnosticado com leucemia fulminante. Apesar da gravidade da doença, ele manteve uma atitude serena e confiante, oferecendo seu sofrimento pela Igreja e pelo Papa. Carlo faleceu em 12 de outubro de 2006, em Monza, Itália. Após sua morte, a fama de santidade de Carlo cresceu rapidamente. Muitas pessoas começaram a relatar graças e milagres atribuídos à sua intercessão. Em 2013, a causa de beatificação de Carlo foi oficialmente aberta e em 5 de julho de 2018, ele foi declarado venerável pelo Papa Francisco. Diversos fatos na vida ligam o jovem ao Brasil, a começar pelo milagre com o qual foi beatificado em 2020, verificado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O milagre atribuído a Carlo, que permitiu sua beatificação, envolveu a cura inexplicável de um menino brasileiro que sofria de uma grave malformação do pâncreas. Na ocasião, a Igreja Católica atribuiu a ele esse milagre que teria ocorrido no Estado brasileiro em 2010, apesar de nunca ter vindo ao Brasil. A criança teria se curado depois que o avô tocou as roupas do jovem expostas em uma paróquia de Campo Grande. Em 23 de maio de 2024, o Papa Francisco anunciou o segundo milagre de Carlo Acutis. Para chegar ao estado de santificação, uma pessoa precisa ter 2 milagres reconhecidos. No caso de Carlo, o segundo foi registrado na Itália e envolve a cura de uma jovem que havia sofrido um acidente. O jovem deixou de ser beato para se tornar oficialmente um santo da Igreja Católica. O segundo milagre de Carlo Acutis está relacionado a uma mulher da Costa Rica. Em 8 de julho de 2022, Liliana visitou a igreja onde o corpo do santo repousa e rezou para que ele ajudasse sua filha Valéria, que sofreu traumatismo craniano após cair de bicicleta. A garota mora em Florência, na Itália. Por conta do traumatismo, precisou passar por uma cirurgia craniana para a remoção de um osso para diminuir a pressão no cérebro. Por conta desse movimento, suas chances de sobrevivência eram baixas. Enquanto ainda estava em sua peregrinação em Assis para visitar a igreja com os restos mortais de Carlo, Liliana recebeu uma ligação do hospital. Nela, os médicos informaram que Valéria tinha começado a respirar de forma espontânea e no dia seguinte, ela já estava se movendo e recuperando a fala. No dia 18 de julho, sua hemorragia havia desaparecido e em 11 de agosto ela já estava em processo de reabilitação com fisioterapia.
Graças ao progresso rápido, em 2 de setembro, Liliana e Valéria fizeram uma peregrinação para agradecer pela intercessão do santo. Carlo Acutis morreu após ser diagnosticado com leucemia em 2006. No entanto, até hoje o corpo do jovem permanece intacto. A partir do momento em que a pessoa morre, o corpo começa a entrar em decomposição, pois à medida em que as células murcham, as bactérias invadem. No entanto, isso não aconteceu com o jovem Carlo Acutis. Quando se pesquisam imagens na internet sobre o beato Carlo Acutis, algumas dão a entender à primeira vista que o corpo do adolescente estaria incorrupto. Esta afirmação chegou a ser feita por algumas fontes italianas em 2020, gerando certa confusão a respeito. De fato, o arcebispo de Assis, Dom Domenico Sorrentino, afirmou durante a missa de abertura do túmulo de Carlo, em 1º de outubro de 2020. Hoje nós o vemos novamente em seu corpo mortal, um corpo que passou, ao longo dos anos de sepultamento em Assis, pelo processo normal de decomposição. O padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, reitor do santuário onde se encontra o túmulo de Carlo, também declarou que o corpo do beato estava totalmente íntegro, mas não intacto. Embora pareça incorrupto quando contemplado por meio do vidro de proteção, o corpo do beato Carlo Acutis está recoberto por uma camada de cera que preserva o seu aspecto de antes do sepultamento. Não é algo incomum para a apresentação pública de corpos de santos ou beatos na Europa, especialmente na Itália. Os restos mortais de vários santos são envoltos nesse tipo de cera para serem apresentados em relicários de vidro aos peregrinos. O fato de não haver nenhuma confirmação oficial de que o seu corpo esteja incorrupto não é relevante para confirmar a santidade de vida do beato Carlo Acutis, da qual abundam outros testemunhos. O assim chamado cyberapóstolo da Eucaristia continua a ser um exemplo poderoso para todas as pessoas, especialmente para os adolescentes. Carlo Acutis é lembrado como um modelo para os jovens e para todos os fiéis, demonstrando como viver uma vida de santidade no mundo moderno. Sua famosa citação, "A Eucaristia é a minha estrada para o céu", reflete sua profunda devoção à Eucaristia e sua crença de que a verdadeira felicidade se encontra em Deus. Seu legado continua a inspirar muitos, especialmente na era digital, mostrando como a tecnologia pode ser usada para propósitos nobres e espirituais. Obrigado por assistir. Deus nos abençoe.